Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a terceira semana da nossa mistagogia. Passamos uma semana em muito boa companhia com São Basílio e São Gregório de Nice. Encerramos ontem a segunda semana com São Cirilo de Jerusalém e hoje entramos na terceira semana com São Clemente de Alexandria. Vamos descobrir quem foi esse doutor da igreja e os ensinamentos que ele vai nos trazer. Posso adiantar para vocês, é uma semana sensacional. Tenho certeza que você vai gostar muito e ela vai te ajudar bastante a se preparar para Pentecostes, que está logo ali, 5 semanas adiante na nossa preparação. Vamos então sermos formados por esse santo padre da nossa igreja, que é São Clemente de Alexandria, nesse início de terceira semana, mas que já é o nosso 15º encontro nessa nossa caminhada de mistagogia. Vamos então a São Clemente. Bem-vindo, São Clemente. São Clemente, na verdade, se chamava Titus Flavius Clemens, e ele nasceu por volta do ano 50, perto de Atenas. Ele era, então, grego por origem. Não se tem muita notícia sobre a família dele, sobre onde ele morava, o passado dele, mas ele era um estudioso por vocação. São Clemente acreditava no estudo, acreditava no conhecimento, e desde cedo ele dedicou a sua vida para conhecer aquilo que a humanidade podia ah, reunir em termos de conhecimento, era isso que ele procurava na vida. E claro que então ele começa a correr o mundo procurando conhecimento. E, já adulto, ele então encontra a verdade cristã. E isso muda completamente o seu sentido do que é importante conhecer. Ele que conhecia tanto história, filosofia, física, aquilo que a humanidade já tinha reunido de conhecimento, ele agora se preocupa em devorar o conhecimento sobre as coisas de Deus. Ora, em pouco tempo, São Clemente estudou tão profundamente o Antigo e o Novo Testamento que ele passou a ser mais fluente no conteúdo, da palavra de Deus do que em todos os escritos e poetas e filósofos gregos que ele tinha estudado até então na sua história. E ele então foi procurar quem era o maior a maior autoridade em termos de conhecimento cristão naquela época. E acabou indo para Alexandria. E lá ele conheceu Pantaneus, que era, na verdade, o diretor de uma das primeiras escolas cristãs dedicada ao, ao estudo da palavra que Jesus Cristo tinha anunciado. Né? Então, ele se instala em Alexandria e começa a estudar e dar aulas nessa escola, sendo discípulo, então, de Pantaneus. Alexandria, nós já sabemos, por causa da história, era a capital da intelectualidade naquela época. A maior biblioteca do mundo estava em Alexandria, os livros, o conhecimento reunido. Então, muitas eram as pessoas intelectualmente avançadas que resolviam se mudar para Alexandria exatamente para poder beber da fonte todo esse conhecimento que superabundava por lá, né? Clemente, então, assume para si, abraça para si a missão de exatamente educar na fé esses intelectuais, porque São Clemente acreditava muito na importância do conhecimento, do estudo. Ele achava que as pessoas que tinham muito conhecimento, elas sempre fariam as escolhas mais certas. E como Deus é a escolha mais certa, as pessoas com muito conhecimento tinham mais condições de se tornarem santas
do que as outras, porque elas sempre escolheriam Deus, por ser a escolha mais certa, e por isso abririam mão das oportunidades de pecado no mundo. Então, ele sempre tentou fortalecer a fé cristã através da conversão dos intelectuais da época. E ele usava para isso a própria arma desses intelectuais, a filosofia, a literatura, o conhecimento que para esses intelectuais era importante e prestigioso, era exatamente isso que São Clemente utilizava para falar com essas pessoas. Então, ele aplicou as técnicas da filosofia grega, da apresentação sistemática, para poder ensinar a doutrina cristã. E ele exortou aqueles que já eram cristãos a se tornarem mais conhecedores ainda da sua fé, para assim, através da disciplina que o conhecimento dá, poderem chegar à santidade. Então, ele sempre enfatizou que o conhecimento ajudava a progredir a alma para uma moral boa, para uma purificação das inclinações humanas, fazendo com que a pessoa que, através do conhecimento, chegasse a Deus, ela então purificasse plenamente a sua alma. Ora, então ele acreditava que o cristão instruído podia se aperfeiçoar mais facilmente e alcançar um maior grau de intimidade com Deus. Nas palestras de São Clemente, ele podia ir tão alto, mas tão alto nas suas elucubrações que impressionava todo mundo que escutava. Mas, ao mesmo tempo, ele podia tornar suas explicações tão básicas e tão simples de serem compreendidas que até mesmo o mais desqualificado podia acompanhar suas pregações. E ele sempre usava exemplos da terra. Então, seria falar do amor de Deus, ele usava muito exemplos de atitudes e fatos de uma família, ele usava questões da natureza para explicar Deus. Então, ele sempre dava conselhos muito práticos. Já vou dar uma dicasinha para você. Presta atenção na aula 20, que a gente vai ver na sexta-feira. Impressionante. Cartilha de como ser um bom cristão, segundo São Clemente de Alexandria. Não que o resto da semana não vale a pena, aproveite. Estamos hoje no 15º dia, viva o 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, mas vibre com o 20º, porque ele é realmente sensacional nesse ponto. Você vai entender bem o que o historiador fala aqui sobre São Clemente. Então, ele usava de palavras fáceis para falar de coisas complexas, como contendas familiares, a profunda amizade entre marido e mulher e até sobre sexualidade. Embora ele sempre usasse exemplos do dia a dia, mesmo que fossem de crendices pagãs para poder chegar ao conhecimento de Deus, no fundo de toda palavra que saía da boca de São Clemente estavam as Escrituras. Ele usava muito as passagens bíblicas como a base para tudo aquilo que ele ensinava. No ano 200, ele assume então como chefe da escola, no lugar de Pantâneos, na escola cristã de Alexandria. E foi também quando ele começou a ser perseguido. E ele foi exilado, então, acabou se abrigando em Cesareia, na Capadócia, hoje Turquia, sendo abrigado por um ex-aluno dele, chamado Alexander. E a igreja nem ficou sabendo quando São Clemente veio a morrer. Foi o Alexander, que estava cuidando dele no exílio, que informou a igreja que ele havia falecido no ano de 215, 2000, imagina. Então, São Clemente, uma vez exilado, ele nunca voltou para o Egito. Mas desde que a notícia da sua morte chegou, ele passou a ser reverenciado na igreja como um professor e santo discípulo de Cristo. Então, vamos ver o que São Clemente vai nos ensinar ao longo dessa semana
que passaremos juntos. 15º dia da mistagogia. Recado de São Clemente: seja perfeito. Somos chamados de filhos e bebês, mas não porque nossa educação é infantil e desprezível. Pelo contrário, quando renascemos pelo batismo, imediatamente alcançamos a perfeição pela qual estávamos nos esforçando, pois fomos iluminados pelo conhecimento de Deus. E certamente qualquer um que conheça o que é perfeito não pode ser chamado de imperfeito. Então, São Clemente está nos dizendo que o batismo ele nos traz luz, luz no sentido de conhecimento, no sentido de intimidade com Deus. Nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos famílias de Deus. Então, se somos família de Deus, somos semelhantes a Deus que é perfeito. Então, não podemos dizer que estamos na imperfeição. Vamos entender bem nesse dia o que São Clemente fala como sinônimo de ser perfeito ou ser imperfeito. Nós estamos longe da perfeição completa. Longe. Mas, com o batismo, nos tornamos também longe da ignorância total. Porque o batismo nos purifica, nos ilumina com a sua luz, nos faz entender quem é Jesus Cristo e com ele nós estamos iniciando a nossa caminhada rumo à perfeição que nos aguarda. Veja como São Clemente vai explicar isso. Ao sermos batizados, nos tornamos iluminados. Iluminados, nos tornamos filhos. Nos tornando filhos, somos perfeitos. Sendo perfeito, nos tornamos imortais. Então vejam a sequência que São Clemente nos apresenta. O batismo nos traz luz, a luz de Cristo. E se somos inseridos em Cristo, que é a luz, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a cabeça. Se somos parte de Cristo, somos parte do que é perfeito. E Jesus, que é perfeito, uma vez ressuscitado, já não morre mais. Então, na verdade, alcançamos a imortalidade em Cristo. Ele, Jesus, diz: vocês são deuses, filhos do alto, todos vocês. Ele está aqui se referindo ao Salmo 82, 6. Essa ação é chamada por muitos de graça. A nossa salvação, a nossa inserção em Cristo no batismo, é uma graça, é um presente, uma iluminação, uma perfeição, uma lavagem. O homem velho pode ficar para trás e nós podemos nos revestir do homem novo. Ser perfeito, então, é a lavagem pela qual limpamos os nossos pecados. É a graça pela qual as penalidades dos nossos pecados são dispensadas. É a iluminação pela qual vemos a luz sagrada da salvação, pela qual saímos da escuridão do pecado e passamos a ver claramente quem é Deus. Dizemos que uma coisa é perfeita quando não nos falta nada. E é por isso que, ao sermos batizados, nos tornamos perfeitos. Porque se passamos a fazer parte da família de Deus, Deus não nos deixa faltar nada. Então, já estamos vivendo a perfeição, mesmo que de uma forma ainda limitada nesse mundo. Por quê? Porque passamos a fazer parte de Deus. E falta, então, alguém que conheça Deus. Quem conhece a Deus, quer na fartura, quer na penúria, tem tudo o que lhe é necessário para ser feliz. Quer na saúde, quer na doença, quer no problema, quer no repouso. Essa pessoa não se desespera, essa pessoa não perde a confiança, ela não perde a sua fé,
porque ela sabe que não está vivendo sozinho os seus problemas, os seus dilemas. Aquele que é perfeito, aquele para quem nada é impossível, está lá também, está conosco dando cada passo. Seria realmente estranho chamar algo incompleto de presente de Deus. Então, no batismo, você não recebe 20% de Deus e Deus fica esperando para ver se você vai merecer receber o resto. Quando Deus se entrega a você no batismo, quando o Espírito Santo faz morada em você, é inteiro que ele vem. É completo que ele está contigo. Logo, a perfeição está em você. Porque ele é perfeito, ele nos concede presentes que são igualmente perfeitos. Por seu comando, todas as coisas foram feitas. Então, basta ele manifestar sua vontade para conceder a graça. Dali vem a perfeição da sua graça. Então, por que você tem medo da doença? Tem medo da dívida? Tem medo do problema? Tem medo da perseguição? Confia em Deus. Para ele nada é impossível. Se ele está contigo lutando as suas batalhas, a perfeição já está aí. Acredite nela. Viva ela. Porque, na verdade, vai acontecer exatamente de acordo com o que você acreditar que vai acontecer. E você, na verdade, tem obrigação de acreditar, porque toda a graça que Deus faz na sua vida, ela já foi revelada. Ela não é segredo, ela não é surpresa. Tudo que está por vir já foi prenunciado nas Escrituras. O que Jesus viveu na sua Páscoa já tinha sido prenunciado nas Escrituras. Tudo que nós vivemos na história da igreja nos dias de hoje já tinha sido prenunciado nas Escrituras. Então, na verdade, o conhecimento que nos faz permanecer de pé diante das dificuldades já foi prenunciado. Se nós nos damos ao trabalho de conhecer Deus, encontramos esse conhecimento que nos mantém firmes, que nos mantém, na verdade, seguros de que estamos no caminho certo. E se estamos na estrada certa, o ponto final é inevitável, é a salvação, é o reino do Pai, é a morada que Jesus nos foi preparar. E a liberação do mal é apenas o começo dessa salvação. Só nós que primeiro tocamos o fim da vida, ao morrermos através do batismo, como vimos São Cirilo de Jerusalém nos explicar também, nós que já tocamos o fim da vida, já sabemos com convicção o que nos aguarda quando chegarmos definitivamente lá. Então, temos tudo para sermos perfeitos. Já vivemos separados da morte. A nossa salvação é uma questão de viver o tempo presente na certeza do que nos aguarda no futuro. É seguir Cristo. Então, por que vivemos o tempo presente e não apenas vegetamos até chegar o tempo futuro? Porque se é seguir Cristo e Cristo é vida, Ele quer que a gente viva a vida e viva em plenitude. Na verdade, verdadeiramente eu vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna. Essa é a certeza que nós temos que ter. Ele não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, apenas o fato de acreditar e renascer é o que faz viver a perfeição da vida. Porque você vive cada dia do seu presente, já sabendo o que te espera no futuro. Esse conhecimento te faz ter a certeza de que, por pior que seja a tempestade de hoje, o mar vai estar calmo amanhã. Por mais escuro que esteja o dia hoje, o sol vai voltar a brilhar amanhã. E isso, meus irmãos, enche o coração de esperança. Mais do que esperança, uma certeza. Por isso, São Clemente dizia: conheça a Deus, busque conhecer a Deus. Porque esse Deus nunca é fraco,
Como sua vontade é sua obra, e isso é chamado de universo, seu desejo é a salvação de todos, e isso foi chamado de igreja. Igreja, meus irmãos, ser igreja, fazer parte da religião divina. A palavra religião significa religar. Se você está em Cristo, se você é a igreja de Cristo, ele sabe que a união entre ele e você já se fez. O que você precisa então temer? Se você estiver afundando, grita por ele, que ele estica a corda, porque é a ele que você está ancorado. É nele que você tem que permanecer firme. Ele sabe a quem salvou, e ele ligou e salvou ao mesmo tempo a cada um de nós. Esse é o conhecimento que nós temos que ter. E como São Paulo mesmo diz, Deus quer nos ensinar isso pessoalmente. Fomos ensinados pelo próprio Deus, não é segredo isso. Então, por que você se deixa desesperar pelos infortúnios da vida? Seja então perfeito. Não é permitido, então, considerar seu ensino, o ensino que Deus já nos deixou, através das Escrituras, da história da igreja, da tradição dos santos? Não é permitido considerar seu ensino imperfeito. Esse ensino é a eterna salvação do Salvador eterno, a quem devemos agradecer sempre e sempre. Amém. E quem é renascido é esclarecido, ou seja, tem acesso a esse conhecimento. Como o nome em si indica, ele é livre da escuridão. Ele não precisa caminhar nas sombras do desconhecimento, ele sabe quem é seu Deus. E se sabe, ele é imediatamente iluminado, porque sabe que esse seu Deus nunca o deixará sozinho. É como aqueles que se sacudiram e ficaram acordados por dentro, ou como aqueles que temporariamente cegos removem o que estava obstruindo seus olhos. Isso é o conhecimento de Deus que São Clemente quer que a gente tenha. Da mesma maneira, uma vez que limpamos os pecados que obscurecem a luz que o Espírito Divino, nós que somos batizados ganhamos uma visão livre, desimpedida e cheia de luz. O tipo de luz que por si só nos permite contemplar o divino, o Espírito Santo fluindo para nós de cima. Essa é a correção eterna da visão. É o que nos tira da escuridão, é o que nos tira da imperfeição. Agora somos iluminados. Nosso chamado, então, é viver a perfeição. Como semelhantes se atraem, a santidade atrai a fonte da santidade, que é justamente chamada de luz. Ora, os semelhantes se atraem. Outrora éramos trevas, então andávamos nas trevas. Mas agora somos luz, então devemos andar na luz, sermos atraídos para a luz e atrairmos a luz que é Cristo para caminhar sempre conosco. E atrairmos aqueles que estão caminhando nas trevas para virem se iluminar na luz de Cristo que brilha através de nós. Ainda assim, ele se opõe. O homem ainda não recebeu o dom da perfeição. Eu concordo, mas acrescentaria que ele já está na luz e a escuridão não o reteve. Então, o que São Clemente está dizendo é que, apesar de batizados, ainda não somos perfeitos, mas já não estamos mais nas trevas. Se ainda não somos perfeitos, já não somos mais imperfeitos. E por isso, essa consciência de que não temos mais o direito de cometer os mesmos erros que cometíamos antes de sabermos quem era Deus, deve nos estimular a sempre manter longe de nós as sombras e caminharmos na luz. Isso já é uma jornada de perfeição. Não há nada a meio caminho entre luz e escuridão.
Ou você é luz, ou você vai ser escuridão. Não dá para conviver com os dois. O fim é reservado até a ressurreição dos crentes. E o fim não é a recepção de outra coisa, mas o cumprimento da promessa já feita. Ou seja, o nosso destino final não é segredo. Nós já sabemos qual é o caminho que tem que ser trilhado. Ele já nos foi revelado. Então, não temos mais o direito de dizer que não sabíamos que estávamos errando quando errávamos. Deixemos então o erro de lado. Esses dois não podem acontecer simultaneamente. A chegada no final e a expectativa da chegada. A chegada no final é a ressurreição que viveremos um dia. Então, não podemos abrir mão desse momento que nós estamos vivendo, que é a jornada. Mas essa jornada já é trilhada diante de um conhecimento que nós já temos de onde é que nós chegaremos. Então, não abra mão de viver o dia de hoje em função da ressurreição de amanhã. Mas viva o dia de hoje, merecendo o sacrifício que te conquistou a ressurreição de amanhã. É isso que Deus espera de nós. Eternidade e o tempo não são a mesma coisa. Tampouco a tentativa é a mesma coisa do resultado final. Mas os dois momentos se referem a uma única coisa. Cristo está presente em nós. Ele nos aguarda no caminho final, é verdade, mas ele também caminha conosco na jornada de cada dia. Também é verdade. Então, os momentos são diferentes, mas os dois momentos são vividos com a mesma pessoa. A fé é a tentativa iniciada a tempo. O resultado final é o alcance da promessa, garantida para toda a eternidade. Pela fé, nos mantemos caminhando, trilhando a cada dia aquilo que nos aguarda. Aguardamos antecipadamente o que já aprendemos pela fé, e após a ressurreição, o receberemos integralmente. Tudo isso é para cumprir o que foi dito. De acordo com a sua fé, seja feita a você. Acredite pouco, meu irmão, e Deus, que pode muito, estará te dando muito. Acredite muito, e não há limite para aquilo que você pode receber de Deus. Para você rezar com São Clemente de Alexandria, vida nova. Essa é a única graça da iluminação, que nossos personagens não são o mesmo de antes da lavagem. Com o batismo nos tornamos pessoas novas. Deixemos a sombra e a escuridão do pecado para trás, porque já fomos iluminados. Não podemos mais cometer os pecados de antes, porque antes não sabíamos que era errado, mas o batismo nos traz luz, que ilumina todas as sombras, e agora nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Aguardamos pela fé antecipadamente o que já aprendemos que é o que nos aguarda na ressurreição. Hoje vivemos a expectativa da ressurreição. Após a nossa morte, a viveremos integralmente. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E todos aqueles que acreditam nessa salvação têm o chamado de caminharem juntos como igreja, porque juntos somos mais fortes. Juntos, a luz de um mantém acesa a chama do outro quando ela está vacilando. Sendo igreja, temos maior chance de chegar no ponto final da nossa jornada. Os semelhantes se atraem. A santidade atrai a fonte da santidade. Busque ser santo, e aquele que é santo vai se fazer ainda mais próximo de você.
para te ajudar a ser mais santo ainda. Isso é chamado luz. Se você abre mão das trevas e resolve ser luz, a própria luz que é Cristo vem iluminar a sua vida. E você, em Jesus, se torna luz para iluminar a vida daqueles que te cercam. E para você praticar, meu irmão, minha irmã, nossa fé é tão robusta quanto deveria ser? Como deve ser se quisermos viver por ela? O que eu posso fazer para aumentar a minha fé? Para poder trilhar essa jornada que eu já sei que Deus tem reservado para mim, com passos firmes e decididos. Conselho de São Clemente: ore diariamente a oração dos apóstolos. Se eles que conviveram e viram Jesus no dia a dia se sentiam necessitados de terem mais fé, a ponto de dizer: eu creio, mas aumentai a minha fé, muito mais nós precisamos rezar, pedindo a Deus que nos dê fé todos os dias da nossa vida. Grandes ensinamentos nesse 15º dia da nossa jornada. Espero você para vivermos com São Clemente de Alexandria o 16º dia, amanhã, segunda-feira. Deus te abençoe. Até lá!